20 anos transando com o mesmo cara e agora eu vou ter que ficar pelada pra outro. Como é que vai ser isso? Essa história de uma amiga minha que recentemente veio me pedir uma ajuda, porque ela estava quase em pânico em pensar em como seria esse momento da reiniciação. Eu respondi pra ela: isso é fácil, senta aqui que eu te explico. Mas, brincadeiras à parte, nem sempre esse reinício é tão simples assim. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouco aqui agora. Então, na realidade, existem aqui duas situações que precisam ser tratadas de maneira diferente. Existe a mulher que se separou porque entendeu que o casamento tinha acabado, que não estava feliz, né? Foi vendo toda a situação e chegou à conclusão que era hora de tomar um outro caminho para a vida dela. Em geral, essa mulher tá com o amor próprio fortalecido, até bem fortalecido para tomar coragem, né, de ter essa decisão. E para ela, o reinício não costuma ser tão difícil. Por quê? Porque ela tá bem com ela mesma, ela tá bem com a situação que acabou de acontecer. E esse é o primeiro segredo do reinício na vida sexual, né? Um reinício lá para os 35, 40 anos de idade ou até mais do que isso. Mas, por outro lado, a gente pode pensar que nesse reinício não sendo tão fácil assim, quando a gente estiver falando de uma mulher que sai de um relacionamento de uma maneira muito machucada, né? Em geral, um divórcio que não era esperado, um marido que chegou em casa e simplesmente pegou as coisas e falou que estava indo embora, uma traição, alguns momentos ali, né, em que ela se sentiu rejeitada. Para essa mulher, via de regra, esse reinício é um pouquinho mais complicado. Então aqui a gente precisa primeiro chegar a um senso comum. Se o casamento acabou, gente, o sexo estava ruim, verdade seja dita. Não existe a possibilidade, pelo menos nenhuma história que eu já tenha ouvido de alguma aluna ou de alguma amiga, desse tipo de que estava tudo maravilhoso, lua de mel e de repente o casamento acabou. Não, isso raramente acontece. O que acontece, via de regra, é que os anos de relacionamento, os filhos que acabam distanciando um pouquinho o casal, o excesso de trabalho, tantas situações que dificultam essa manutenção do relacionamento, aquele relacionamento amoroso, né, de trocas, e que fazem esse distanciamento do casal e que acabam levando a rotina sexual ou a diminuição da vontade mesmo, do desejo de namorar, de estar junto ali. E aí, quando o casamento tá indo em direção ao fim, a coisa geralmente tá trágica, né? Ou o cara nem tá dormindo mais com a mulher, ou estão dormindo juntos, mas não rola nem um beijinho ali na noite para se despedir, ou rola um beijinho de pai, assim, quase na testa, aquela coisa xoxa, né? Enfim, depois de uma situação dessa, que você às vezes está há meses sem transar, ou transa uma vez por mês há 5 anos, de repente você tá solteira, divorciada, tá livre, e aí você pensa que esse momento vai acontecer. E agora, eu vou ter que encarar uma outra pessoa e como é que vai ser esse momento? Então, olha só, para esse momento ser legal, e ele precisa ser legal, porque sexo é muito bom. Também existe essa crença um pouco das mulheres que acabaram de se separar, né? Muitas estão naquela situação: ah, não, eu continuava transando porque tinha que transar mesmo, mas eu não vejo nada de bom naquilo, é muito chato, só eles se divertem, a gente não. Então, olha só, primeira coisa, vamos combinar aqui, sexo é muito bom. E se não estava bom, é porque realmente aquela química tinha diminuído, ou nunca esteve presente. Isso acontece em vários casais, de que na verdade existia uma boa parceria ali, mas que sexualmente o vínculo não era tão forte assim. Mas não tem que ser assim, tá? Aproveita que você divorciou, você acabou esse relacionamento aí, agora só vamos aceitar sexo do bom. Vamos lá? Então, é o seguinte, primeira coisa, para a mulher que está então com a autoestima mais alta, fortalecida, o lado de se olhar, de se cuidar, de se sentir bem, talvez esteja acertado. Mas para a mulher que foi traída, ou que foi deixada, ou que está se sentindo muito vítima da situação, esse ponto é um pouquinho mais difícil e precisa ser trabalhado. Então, a primeira sugestão que eu daria para esse reinício de vida sexual, primeira coisa, se cuide. Vá olhar para você, vá cuidar do seu corpo, da sua cabeça, da sua tranquilidade. É muito importante a gente estar bem com a gente, com quem a gente é, com o que a gente está fazendo,
para poder entrar nessa de ter uma nova vida sexual. Não adianta você tentar entrar num novo relacionamento, né? Talvez para curar alguma ferida, para se sentir nesse momento, talvez se sentir de novo poderosa, que você pode conquistar, tal, mas não vai fazer isso quando você ainda tá cheia de dores, porque as consequências acabam sendo piores, né? Aquele mal-estar de talvez aquela ressaca moral do dia seguinte, né? Não devia ter feito isso, tal. Então a minha primeira sugestão é que no momento pós-divórcio, a primeira coisa que a gente deve fazer é cuidar da gente. Então, inclusive, se há esse sentimento de rejeição, de que eu fui deixada, o que será que estava errado em mim, por que ele quis a outra, ou por que ele não quis mais viver junto comigo, se isso estiver machucando muito ainda, é muito melhor você cuidar disso primeiro do que partir para um outro relacionamento ou não, mesmo sexo casual. Isso pode fazer mal ao invés de te fazer bem. Em segundo lugar, eu diria, respeite o seu desejo. Essa minha amiga, por exemplo, que falou que não sabia como ia ser, o final da história dela, né? Se passaram alguns meses, ela se restabeleceu e tal, mas eu sempre falava para ela, respeite o seu desejo. No momento em que você sentir vontade disso, você vai estar bem para fazer isso. Então, autoconhecimento aqui também é tudo. Esse momento em que a gente acabou de se separar é um ótimo momento para a gente se conhecer. O casamento, especialmente o casamento de longos anos, acaba fazendo com que a gente perca um pouco essa individualidade. A gente sai de um casamento muitas vezes sem ter uma noção real de quem a gente é naquele momento. Porque eu vou contar uma outra coisa aqui para vocês. A gente não é a mesma pessoa de quando a gente casou, né? A vida foi passando, muitas vezes a gente teve filhos, a gente começou a trabalhar, a gente mudou de trabalho, enfim, a gente passou por várias experiências. Então, esse reinício da vida sexual, ele realmente é um reinício. Você hoje é outra mulher, diferente da mulher que casou com esse cara há 15 anos atrás, há 10 ou há 5 anos atrás. Então, esse momento também de que acabou de se divorciar, ele é um ótimo momento para você se conhecer, para você se olhar. E aí, se olhar até entender que você está com vontade de ter um novo relacionamento ou simplesmente de transar. E entender que eu estou com vontade e vou lá fazer isso e pronto. Tudo isso que eu tô falando, gente, é para que no final você saia desse momento com uma experiência positiva, porque não tem nada pior do que você sair desse momento arrependida depois, né? Então, a intenção desse vídeo é que esse reinício seja um reinício bom, que valha a pena realmente. Bom, uma outra sugestão que eu poderia dar é que se você estiver assim, se sentindo meio desatualizada, tem umas sugestões aqui interessantes para dar. Às vezes também, né, o tempo de relacionamento faz o quê? Faz aquele sexo ter um protocolo a seguir quase repetitivo, né? Aquele filme que você já sabe o começo, o meio e o fim. Muda algumas coisinhas, mas é muito repetitivo. E então, um outro medo pode ser esse. Agora, qual script que eu vou seguir? E se o roteiro for diferente, será que eu vou conseguir fazer isso do jeito que tem que ser? Então, eu tenho uma sugestão aqui, até para quem tá meio por fora desse mundo, de assistir alguns filmes eróticos, de ir visitar alguns sex shops, que podem ter algumas sugestões lá interessantes, um campo fértil aí para sua mentalidade voltar a pensar um pouco nesse sexo mais apimentado, nesse sexo divertido, como ele pode e deve ser. Essas são sugestões, né? Algumas mulheres podem ter vergonha de fazer isso, mas dá para entrar no sex shop pela internet, não precisa ninguém saber. Entra aí pelo seu celular mesmo e você vai ver uns produtos novos, vai ver umas ideias novas que ainda bem estão muito mais disponíveis hoje em dia, facilitando a nossa vida aí da criatividade, né? Então, até isso, porque como em geral o sexo está muito morno ali naquele final, talvez seja necessário isso para dar uma apimentada, para aumentar a sua criatividade e aumentar até a vontade mesmo de transar. Outra coisa, você só deve fazer isso quando você se sentir realmente pronta. Quando você falar, ok, tô com vontade, é hoje, vamos lá. E você sabe que é a mulher que determina isso, né? Não fica naquela, não sei se eu vou, porque hoje é o primeiro encontro. Não, cara, tá com vontade,
Vai lá, você não é nenhuma criança mais, você acabou de sair de um relacionamento de muito tempo. Então vamos parar com essa bobagem, qualquer hora a gente faz um outro vídeo sobre essa história de transar no primeiro encontro ou não transar. Mas eu, Daniela, acredito que depois é o que eu sinto, né, o que eu respeito aqui da minha personalidade, acho que a gente não tem mais idade para ficar pensando no que a gente quer ou no que a gente deve fazer. Na verdade, isso é muito importante até para o homem te enxergar. É muito mais interessante ou surge muito mais interesse uma mulher que sabe exatamente o que ela quer. Então, se naquele dia você tiver afim só de transar, tá com vontade só de resolver essa sua necessidade fisiológica mesmo, tá tudo bem. E aí, isso depende, né, claro, de qual relacionamento você tá querendo entrar, enfim. Tô misturando os assuntos, deixa isso para um próximo vídeo, vamos só aqui falar na situação de reiniciar essa vida sexual. Então, faça isso quando você estiver se sentindo realmente pronta e aproveite esse momento de intervalo entre um relacionamento e outro para se amar como nunca. Faça amor com você mesma, se conheça cada dia mais, entenda o que é que te dá prazer, porque você vai poder guiar também esse seu novo parceiro ou a pessoa com quem você estiver saindo, tá bom? Então é isso, esse reinício não precisa ser dolorido, muito pelo contrário, ele precisa ser muito prazeroso, precisa resgatar em você a mulher que existe aí dentro, que pode ter ficado apagada por alguns anos, que pode ter sido até agredida, entre aspas, mas numa maneira assim de ter se sentido pouco desejada, né? Quando a coisa não estava andando muito bem. Então tá na hora de resgatar essa mulher. Aproveite esse momento. Eu sugiro que vocês façam muito sexo e sejam muito felizes, porque isso é realmente bom demais. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Gente, eu voltei porque eu esqueci de uma coisa importante demais. Quando a gente tá casada e transando com um cara só, a gente não usa camisinha mais, né? Mas quando a gente acabou de se divorciar, muitas mulheres e os homens também, vou dizer isso aí de carteirinha, não querem usar camisinha. Então, presta atenção. Quando eu disse o cuide-se lá no comecinho do vídeo, eu queria também falar sobre isso. Doenças sexualmente transmissíveis estão aí se disseminando e você precisa se proteger. Como uma mulher empoderada, coloca uma camisinha na sua bolsa e não saia de casa sem ela. Não aceite sexo sem camisinha. Não pense que você conhece esse cara, porque a gente só conhece depois de um tempo. Então, e olha lá, né? Às vezes quando a gente separa, a gente descobre que não conhecia o cara que estava casado há 15 anos. Então, essa era a primeira coisa que eu esqueci de falar, e aí falei, vou ter que emendar no vídeo, porque é muito importante. E a segunda coisa é o seguinte, a gente vai fazer uma série de vídeos relacionada a esse pós-divórcio. Então, se você acabou de se separar, não perde nenhum vídeo, clica aí no botãozinho, se inscreve no nosso canal, porque a gente vai ter vários assuntos, inclusive estamos abertas a receber suas sugestões para a gente conversar sobre isso. Eu e a Renata, aqui do Mulheres Exponenciais, somos mulheres divorciadas, já vivemos essa experiência e evoluímos muito. Eu, sem modéstia nenhuma, posso dizer que sou uma mulher muito melhor depois de 5 anos do meu divórcio. E a gente quer que isso aconteça com várias e várias mulheres por aí, porque é para estar pronta para um novo relacionamento de uma maneira muito diferente, certo? Agora sim, um beijo e até a próxima.